Quantos segredos uma cidade pode esconder, eu descobri o limite em Barueri. E essa história ainda me assombra. Meu nome é Marcos. Sou assistente social, já enfrentei casos brutais, miséria, abandono, mas Dona Lourdes, ela foi diferente, ela me puxou para um segredo municipal tão podre que até hoje sinto o cheiro. Tudo começou com um relatório, um papel frio, burocrático, que falava de uma idosa viúva, Dona Lourdes, morava isolada a Barueri. Interiorzão, o problema saques constantes da aposentadoria por parentes, mas as identidades. Elas não batiam, eram inconsistentes ou simplesmente não existiam. Isso acendeu um alerta. Minha primeira tarefa foi a burocracia, tentei contato, ligações. E-mails, nada, os parentes pareciam fantasmas. Fui ao banco, a gerente me mostrou os extratos, era um padrão complexo, saques diários. Pequenos valores quase automatizados e as assinaturas forjadas digitalmente. Aquilo não era uma fraude comum, era algo planejado. O endereço da Dona Lourdes me levou para a zona rural. Cheguei a casa, um lugar remoto, a propriedade estava abandonada por fora, mato alto. Portão enferrujado, mas havia algo estranho, uma organização fria, barreiras naturais que impediam o acesso fácil. Ninguém por perto, nem um vizinho, nem um sinal de vida. O silêncio. O silêncio. Alerta grave explodiu na minha cabeça. Dona Lourdes estava sozinha, extremamente sozinha, e algo muito errado acontecia ali. Eu precisava entrar. Aquele silêncio, a cerca, a casa. Tudo gritava perigo. Consegui uma ordem judicial por suspeita de negligência e não foi fácil, pois a burocracia, como sempre, tentou me atrasar. Mas eu insisti. Eu tinha um pressentimento. Finalmente, a porta cedeu. O cheiro não era de decomposição, mas de abandono, de algo parado no tempo. Lá dentro, Dona Lourdes estava viva, malnutrida, desorientada, com o olhar perdido. Mas viva, um milagre, pensei. Mas não era. Era uma manutenção. A casa, por dentro, era limpa, impecável até, mas não havia sinais de vida recente, sem pratos sujos ou roupas espalhadas. Apenas uma organização fria, mecânica. Eu vi dispositivos estranhos, sensores de movimento, um alimentador programado como para um animal de estimação. Mas em escala humana, e um sistema de áudio, ele emitia vozes, vozes gravadas, repetindo frases vazias, um eco de companhia que nunca existiu. Dona Lourdes não estava sozinha, estava em uma prisão de tecnologia rudimentar, mas eficaz. A mente dela estava quebrada, mas o corpo estava sendo mantido. Por quem e como isso me gelou a espinha? Eu mergulhei nos registros financeiros novamente. Os parentes eram identidades digitais, fantasmas no sistema. Um software complexo desviava a aposentadoria, centavo por centavo. Eu vi os logs, os dispositivos na casa eram parte de algo maior. Não era só negligência, era exploração sistemática. Uma engenharia perversa. Dona Lourdes era uma peça num tabuleiro, mantida viva para continuar gerando lucro. Tentei alertar meus superiores, levei às provas a sofisticação do esquema. A automação, o isolamento cruel, mas a resposta foi um muro de burocracia. Marcos, é só um caso de fraude e negligência extrema. Disseram, não se empolgue. Casos assim acontecem. Eles não queriam ver, não podiam ver, ou talvez não quisessem ver a verdadeira escala do que eu havia descoberto. A prefeitura parecia cega, ou pior, cúmplice. O caso de Dona Lourdes era muito mais do que um simples desvio de dinheiro, era um segredo municipal, e eu estava no centro dele. Eu sabia que algo estava podre. Aquele sistema na casa de Dona Lourdes, por mais rudimentar que parecesse, tinha uma sofisticação cruel. Não era a obra de um amador, era um trabalho de engenharia perversa. Minha intuição gritava, e por isso procurei um velho amigo. O Lucas, um gênio da tecnologia forense que agora trabalhava para uma empresa de segurança em São Paulo. Ele me devia algumas. Marcos, isso é bizarro. Lucas me disse ao telefone.
Depois de analisar os logs e os dispositivos que eu tinha conseguido extrair, sua voz estava tensa. Essa rede, ela não foi montada do zero, é uma adaptação. Uma versão modificada de algo bem maior. Ele decifrou o impensável. A arquitetura, os protocolos, até os códigos-fonte remetiam a um projeto piloto da própria prefeitura de Barueri. Um programa chamado Guardião Remoto, que visava monitorar e auxiliar idosos isolados, oficialmente tinha sido arquivado anos atrás. Arquivado não. Ele estava vivo e corrompido. Dona Lourdes não tinha um captor de carne e osso. Ela era prisioneira de um algoritmo frio, um sistema que a mantinha viva, sim, mas, em isolamento total, drenava seus bens. Manipulava sua mente com vozes programadas, com a ilusão de companhia. Era a crueldade mais fria que eu já tinha visto. Um projeto público transformado em ferramenta de tortura e exploração. O resgate foi um borrão de sirenes e rostos chocados. Entramos na casa com uma equipe de socorristas. Encontrei Dona Lourdes encolhida, os olhos vazios. O corpo fraco. Ela foi levada às pressas para o hospital. Os médicos confirmaram desnutrição severa, desidratação e um trauma psicológico profundo. Ela mal conseguia falar, murmurava frases desconexas, chamando por vozes que não existiam. A imprensa local cobriu o caso. Idosa resgatada em Barueri após anos de negligência e fraude. Estampavam os jornais fotos da casa abandonada, da ambulância, mas ninguém mencionava o sistema, a tecnologia, a prisão invisível para o público. Era mais um caso triste de abandono, de parentes desalmados. A narrativa oficial já começava a ser moldada. Dias depois, o telefone tocou. Era o chefe do meu departamento, Marcos. "Preciso de você na prefeitura, agora." A voz dele era incomumente grave. Cheguei e fui conduzido não à minha sala, mas diretamente ao gabinete do secretário de administração, Dr. Almeida, um homem que eu só via em festas de fim de ano ou em jornais. Ele estava lá, frio, com um sorriso forçado. "Marcos", ele começou. Sem rodeios, excelente trabalho no caso da Dona Lourdes, um resgate heróico. Sua voz era de seda, mas os olhos de gelo. No entanto, seu relatório, precisamos fazer alguns ajustes. Ele empurrou uma versão revisada para mim. As menções ao Guardião Remoto sumiram. A análise tecnológica foi reduzida a dispositivos improvisados. Os parentes falsos foram enfatizados como a única linha de investigação. "Marcos", ele continuou, a voz baixando, "entenda, a prefeitura tem uma imagem a zelar. Projetos antigos arquivados. São apenas isso. Não queremos que a imprensa crie especulações infundadas. Isso poderia prejudicar muitos, inclusive você e, claro, a própria Dona Lourdes. Ela precisa de paz agora. Não de mais publicidade sobre teorias conspiratórias." Era uma ameaça velada, um aviso claro. Eu era para ficar calado. O segredo do Guardião Remoto e sua ligação com a prefeitura. A natureza tecnológica daquela prisão, tudo seria varrido para debaixo do tapete. Eu tinha acabado de resgatar Dona Lourdes de uma prisão invisível, apenas para me ver preso em outra, uma prisão de silêncio e cumplicidade. O ponto sem retorno tinha sido atingido. A verdade, eu sabia, era como um rio subterrâneo. Você pode tentar represar, mas ela sempre encontra uma fenda para escorrer. Mesmo com a ameaça de Almeida, eu não parei. Aquele caso me devorava. Eu tinha que saber a extensão da podridão. Continuei investigando. Nas sombras, meu contato na tecnologia forense me deu acesso a mais dados. Não era só o caso de Dona Lourdes. O Guardião Remoto, aquele projeto de fachada, havia sido reativado. Mas não para ajudar. Ele era uma ferramenta, uma arma. Descobri um grupo, uma teia criminosa bem escondida, com tentáculos na prefeitura de Barueri. Usavam o sistema pervertido para rastrear e explorar idosos vulneráveis. Não era negligência. Era exploração sistemática, uma máquina fria de roubar aposentadorias, manipular vidas. A prefeitura não estava só encobrindo uma falha, estava protegendo cúmplices. Proteger a imagem do prefeito, dos seus aliados, era mais importante que a vida de dezenas de Lourdes.
Eu reuni tudo, logs do sistema, documentos internos do projeto, e-mails criptografados até depoimentos anônimos de ex-funcionários, gente que viu a coisa nascer e ser corrompida. Provas irrefutáveis, eu estava pronto para explodir a bomba. Foi quando ele apareceu, não Almeida, mas um intermediário ainda mais poderoso, um advogado de terno impecável. Com um sorriso frio e olhos que prometiam problemas, ele não ameaçou, ele apresentou uma escolha brutal, se eu expusesse a verdade. Dona Lourdes seria arrastada para o inferno midiático. Seria um escândalo tão grande que ela viraria um bode expiatório fácil, minha carreira, minha segurança. Tudo seria incinerado, a cidade de Barueri entraria em colapso político ou, eu aceitava um acordo, Dona Lourdes seria cuidada em sigilo. Os criminosos menores, os operadores seriam responsabilizados, presos, mas o segredo maior, a cumplicidade da prefeitura, permaneceria enterrado para o bem maior. Ele disse para evitar o caos, eu olhei para aquelas provas, a verdade era um monstro, mas a justiça, às vezes, é uma faca de dois gumes. Eu não vi como vencer uma estrutura tão poderosa sem sacrificar a única vítima real que eu tinha nas mãos. Aceitei o acordo tácito. Dona Lourdes foi realocada a um centro de cuidados de excelência, sob nova identidade. Eu a visitava discretamente, ela nunca mais foi a mesma, mas estava segura. Os operadores diretos dos saques, aqueles peixes pequenos, foram identificados, presos, bodes expiatórios. O projeto Guardião Remoto foi oficialmente apagado de todos os registros, nunca existiu. Eu continuei meu trabalho como assistente social, mas com um peso. Um segredo que me assombra até hoje, uma ferida invisível. Lembro-me da justiça incompleta, do custo do silêncio. Um lembrete sombrio de quão profundamente a corrupção pode se infiltrar e se esconder, à vista de todos em Barueri, em qualquer lugar. E você, o que faria no lugar dele? Essa história te tocou, então não se esqueça de se inscrever no canal para mais investigações como essa. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia. Fique ligado.